Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos continuidade à matéria referente a sujeito. Nós veremos núcleo do sujeito e dois tipos de sujeito, simples e o composto. Lembrando que sujeito é aquele ou aquilo sobre quem ou o que recai a ação do verbo, é sobre quem ou o que nós estamos nos referindo. E o predicado é toda a informação que temos sobre o sujeito. Núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? É a palavra mais importante, é a palavra principal do sujeito, ou seja, é a que dá base para o sujeito. Sem ele, ou seja, sem o núcleo, o sujeito fica incompleto. Então, eu quero dizer o seguinte, que núcleo é aquela palavrinha que não pode faltar. O sujeito ele pode ser formado por várias palavras, mas uma é importante, é a mais importante. Olha aqui os exemplos. Meus sapatos são novos. Primeira coisa que eu ensinei para vocês na aula anterior é que devemos encontrar o verbo. Qual que é o verbo? Esse Vzinho de verbo. É o verbo são, que é do verbo ser. Tudo bem? Então, eu tenho o verbo são. Que perguntinha eu faço para encontrar o sujeito? A partir do verbo, eu faço a pergunta: o que é que são novos? O que é que são novos? Meus sapatos. Encontrei o sujeito, meus sapatos. Então, se meus sapatos é o sujeito, o predicado, qual que é mesmo? A partir do verbo eu tenho o predicado. O predicado é são novos. Tudo isso daqui tudinho é o predicado, certo, gente? Mas dentro do sujeito, que é o que eu grifei aqui, quantas palavras eu tenho? Eu tenho duas palavras. Meus, que é um pronome possessivo, e sapatos, que é um substantivo. Como que eu vou saber que a palavra é o núcleo? Quando eu perceber que ela é a mais importante. Que jeito que eu faço? Olha aqui. Meus o que são novos? Tá vendo esse ponto de interrogação? Se eu tiro a palavra sapatos, vamos pensar assim, não tem nenhuma palavra aqui e eu simplesmente digo, meus são novos. Se eu simplesmente disser assim, vai ficar sem sentido. Vocês vão me perguntar, mas o que, professora? Subentende-se várias coisas, meus livros, meus cadernos, meus sapatos, né? Então, eu preciso de uma palavra aqui para que eu possa saber do que é que está sendo falado. Apenas o pronome meus não tem significado, certo? Então, eu preciso da palavrinha sapatos para que eu entenda a mensagem que está aqui nessa frase. Então, meus sapatos são novos. Agora, e se eu tirar a palavrinha meus, que nem eu fiz nessa frase aqui na frente, e colocar apenas sapatos são novos? Deu para entender? A mensagem ficou completa mesmo tirando o pronome meus? Sim. Só o fato de eu pôr sapatos são novos, eu já entendi o que eu quis dizer, o que está sendo falado, escrito aqui, certo, gente? Então, por isso que sapatos é o núcleo representado pelo N do sujeito, porque é a palavra mais importante do sujeito, é aquela que não pode faltar. Olha o exemplo de baixo. A turma toda compareceu à reunião.
Primeira coisa que eu devo fazer é encontrar o verbo. Qual que é o verbo aqui? Compareceu. A partir do momento que eu encontrei o verbo, eu vou achar o sujeito e faço a perguntinha. Quem é que compareceu à reunião? Quem é que compareceu à reunião? A turma toda. Então, eu digo que a turma toda é o sujeito da oração. E qual que é o predicado? Compareceu à reunião. Tudo isso é o predicado. Tá. Se a turma toda é o sujeito, eu quero saber dessas 3 palavras aqui, qual é o núcleo do sujeito? Tá vendo que está em vermelho, tudo bem? Qual que é o núcleo? Qual é a palavra que não pode faltar? É a palavra turma, que é um substantivo. O a é um artigo definido e o todo é um pronome indefinido. Turma é um substantivo. Então, se eu colocar assim, se eu simplesmente chego para vocês e digo, olha, gente, a toda compareceu à reunião. Faz sentido isso? Não, fica vaga a ideia. A mensagem não me é transmitida de forma clara, de forma completa. Então, eu preciso de uma outra palavra aqui para que a minha mensagem seja transmitida. Então, qual é a palavra que está faltando? Essa daqui, turma. A turma toda compareceu à reunião. Aí sim. Se eu tirar, por exemplo, a palavra toda, eu tiro a palavra toda, que é o exemplo daqui da frente. A turma compareceu à reunião. Fez falta tirar a palavra toda? Não fez falta. O sentido da frase continuou o mesmo, certo? A palavra toda, ela é um termo, assim como a palavra a, assim como no exemplo de cima a palavra meus, são termos acessórios, termos que, se tirados, não fazem falta. Porque o que realmente tem que permanecer é o núcleo do sujeito. Então, olha só, eu tirei a palavra toda. A turma compareceu à reunião. Quando eu falo a turma, já dá a entender que são todos ali presentes, certo? Então, a palavra toda, se tirada, não tem problema. Dá para entender do mesmo jeito a ideia da frase. Se eu tirar a palavrinha a, como eu fiz aqui, ó, e só deixei turma. Turma compareceu à reunião. Deu para entender a ideia? A ideia ficou completa? Se eu tiro a palavra a e a palavra toda, a ideia continua completa do mesmo jeito. Turma compareceu à reunião. Eu consegui transmitir a minha mensagem. Eu consegui entender o enunciado, certo? Então, por isso que turma é o núcleo do sujeito, porque ela é essencial, ela é a principal, ela é a mais importante, é o núcleo do sujeito, certo? Agora, como eu coloquei lá em cima, a toda compareceu à reunião, aí sim fica estranho, certo? Porque o a e toda não são núcleos. Olha o outro exemplo. Maria e Marta foram ao cinema. Primeira coisa, verbo, qual que é? Foram, que é do verbo ir. Faço a perguntinha para o verbo para achar o sujeito. Quem é que foi ao cinema? Maria e Marta. Então, Maria e Marta é o sujeito da oração. Qual é o predicado? Toda a informação que eu tenho do sujeito. Qual que é a informação? Foram ao cinema. Tudo isso a partir do verbo é o predicado. Bom, então vamos dizer assim: Maria e Marta, sujeito. Eu tenho dentro do sujeito 3 palavras: Maria, a palavra e a palavra que é o nome Marta,
certo? Então, olha só, Maria e Marta. Quantos núcleos eu tenho aqui? 2 núcleos, tá? Então, o sujeito ele pode ser formado por mais de um núcleo? Sim, pode. Então, como que eu sei que é núcleo? Porque são as palavras importantes. O verbo, isso é muito importante. O verbo, gente, ele está no plural. Terceira pessoa do plural. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. É passado, pretérito, tá bom? Porque Maria e Marta se refere ao pronome pessoal elas. Terceira pessoa do plural. Então, o verbo concorda com o sujeito. Então, se eu simplesmente disser assim para vocês, ó. Olha, gente, Maria e foram ao cinema. Faz sentido? Claro que não. Por quê? Porque tá faltando aqui outra palavra, outro nome. E principalmente porque o verbo está no plural. Se ele está no plural é porque está faltando mais outro elemento aqui para dar a ideia de plural. Certo? Não é Maria sozinha, é ela e mais outra pessoa. Então, esse ponto de interrogação significa o quê? Que precisa, que é necessário, importante, ter mais outro elemento, outro nome. No caso, Maria e Marta. Certo? Se eu colocar assim, se eu simplesmente disser, ó, gente, e Marta foram ao cinema. E aí? O que teria que ter antes aqui? Se eu tiro Maria e digo assim, ó, pessoal, e Marta foram ao cinema. Como assim, professora? E Marta foram ao cinema. Significa o quê? Que a ideia está vaga. Precisa de mais outro elemento para completar, certo? Então, o núcleo do sujeito é Maria, a palavra Maria e a palavra Marta. Mas e a palavra e? É núcleo. O e não é núcleo. O núcleo, os núcleos são as palavras Maria e a palavra Marta. São as palavras Maria, Marta. Olha aqui, Maria, Marta foram ao cinema. Eu tirei o e. E eu tirando o e, a ideia fica completa do mesmo jeito. Eu consigo entender a ideia da frase, o que a frase quis me passar, certo? Exemplo de baixo. Cada um de vocês fez o melhor. Olha aqui, primeira coisa que eu encontro, verbo. Quem é que fez o melhor? Achei o sujeito. Quem é que fez o melhor? Eu faço a perguntinha para o verbo. Lembra? Primeira coisa, perguntar para o verbo. Quem é que? Quem é que fez o melhor? Cada um de vocês. Então, tudo isso que está sublinhado é o sujeito da oração. E aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras no sujeito. Todas elas são núcleos ou apenas uma? Vocês estão vendo aqui que apenas a palavra vocês é o núcleo do sujeito, certo? Como que eu posso ter certeza disso? Fazendo um teste, olha só. Se eu tiro a palavra vocês, como eu fiz aqui na frente, e simplesmente coloco cada um de fez o melhor, fica a ideia vaga, sem sentido. Cada um deu o quê? Cada um de nós, cada um deles, cada um de vocês. E aí? Aí que então eu preciso de ter uma outra palavra para que a ideia da oração tenha o seu sentido completo. Cada um de vocês fez o melhor, certo? Agora, e se eu tiro cada um de e simplesmente coloco vocês? Vai ter sentido? Sim,
Tem sentido, aí o sentido fica completo, a ideia é passada. Olha só, mas o verbo fizeram, ali em cima, o verbo estava no singular, que é o verbo fez. Mas como eu coloquei apenas vocês, aí o verbo já tem que ir para o plural, porque concorda com o sujeito. Vocês fizeram melhor. Falar cada um de vocês significa que inclui a todos. Se eu estou falando com 3 pessoas e falo assim, olha, cada um de vocês fez o melhor. Significa o quê? Que essas 3 pessoas com quem eu estou falando, as 3 fizeram o melhor. É o mesmo se eu disser, olha, vocês fizeram o melhor. Certo, gente? Então, sempre que vocês forem encontrar o núcleo, tem que fazer esse teste. Vai tirando as palavrinhas. Percebeu que aquela palavra, se ela quando ela é tirada, ela faz falta, o sentido fica incompleto, vago, a informação não é completa, é porque ela é a principal. E tirando as demais palavras, e se as demais palavras sendo tiradas não fizer sentido, é porque elas não são núcleos, tá bom? Embaixo, as lindas flores murcharam. Primeira coisa em que eu encontro é o verbo, murcharam. O que é que murcharam? Achei o sujeito, as lindas flores. E agora para eu encontrar o núcleo do sujeito, gente? É a mesma coisa. Vamos lá. Se eu simplesmente tiro a palavra flores, como eu fiz ali na frente, e deixo as lindas murcharam. E aí? O que eu vou entender disso? O sentido, a ideia fica vaga, incompleta. Então, aquela palavrinha que faltou é a que vai ser o núcleo do sujeito, certo? Então, eu preciso da palavra flores aqui. Olha simplesmente a palavra flores. Se eu chego e falo assim, flores murcharam, a ideia ficou completa? Eu tenho o sentido da frase, do enunciado? Sim. Mesmo que eu tirei a palavra as e lindas e permaneci apenas com a palavra flores, o sentido ficou completo. Então, isso prova que flores é o núcleo. Olha só, o as é artigo definido, lindas é um adjetivo e flores é um substantivo. Nos exemplos de cima, vocês é um pronome, Maria, Marta são substantivos próprios, nome de pessoas. Turma é um substantivo, certo, gente? Agora, olha o exemplo último. Nós desejamos o seu bem. Verbo, desejamos. Aí a gente faz a perguntinha para o verbo. Quem é que deseja o seu bem? Fazendo essa pergunta, eu acho o sujeito. Quem é que deseja o seu bem? Nós. Então, nós é o sujeito da oração. E agora? Eu só tenho esse sujeito e uma palavrinha só no sujeito, porque o restante é o predicado. Desejamos o seu bem é o predicado. Então, eu só tenho o sujeito nós. Não tem mais nenhuma outra palavra junto. Só tenho uma, que é um pronome. Pronome pessoal, primeira pessoa do plural. Nós desejamos. Então, se eu tenho apenas uma palavra no sujeito, significa que é o núcleo do sujeito, certo? E se eu tirar a palavra nós? E aí? E simplesmente ficar desejamos o seu bem? É um outro caso que nós vamos ver em outra aula de tipos de sujeito.
tá? Que eu já até falei na aula passada de uma forma leve, é o que nós chamamos de sujeito oculto, certo? Em que o sujeito ele fica escondido, oculto, ele não aparece, mas a gente sabe de quem se fala pela conjugação do verbo, tá? Mas eu não vou ficar entrando em detalhes agora, tá bom, gente? Então, olha só, nós aqui é o núcleo do sujeito, certo? Vejam que as demais palavras que ficam ao lado do sujeito, chamadas de adjunto adnominal, e quando são chamadas de adjunto adnominal. São chamadas de adjunto adnominal. E quando tiradas, não alteram o sentido dele. Dele quem? Do sujeito. Conseguindo entender de quem ou do que estamos falando. É o que eu falei ali em cima. Então, quando eu vou pegando aquelas palavrinhas, artigo, seja definido, ou os as, indefinido, uma, uns, umas, os adjetivos, numerais, certo? Quando eu vou tendo essas palavrinhas e eu vou tirando elas, e elas, mesmo eu tirando, eu consigo ter o sentido da frase, então elas são chamadas de adjuntos adnominais, são os termos acessórios da oração, certo? Por que adjunto adnominal? Olha só, ad dá a ideia de soma, adição, não é? E junto, que vem ao lado de. Olha aqui, adição. Nominal, nome. Então, adjunto adnominal, ao lado, junto de um nome. Que nome é esse? Substantivo. Então, os adjuntos adnominais, eles ficam ao lado de um substantivo no sujeito. Pode ser antes, após o substantivo, não importa. O que importa é que todo adjunto adnominal, eles ficam ao lado de um substantivo. E esse substantivo, geralmente, o núcleo de um sujeito será um substantivo ou um pronome, como nós vimos aqui. O nós é um pronome, certo? Tá bom? O todo, toda, também é um pronome, mas são os pronomes indefinidos. Certo, gente? Então, é o seguinte, aqui vocês têm que perceber isso. As palavrinhas que ficam ao lado do núcleo, elas sendo tiradas e não perdendo com isso o sentido da frase, significa, então, que elas são adjuntos adnominais, certo? E a palavra que dá o verdadeiro sentido, que é a palavra essencial e importante, chama-se núcleo do sujeito. Bom, tipos de sujeito. Hoje nós vamos ver apenas dois, o sujeito simples e o sujeito composto. Então, pelos exemplos que vimos acima, observamos que o sujeito pode ter um ou mais núcleos, sendo classificado em A, sujeito simples. Quando é que o meu sujeito é simples? Quando apresenta apenas um único núcleo. Então, olha só, antes de ver esse exemplo aqui embaixo, vamos lá para cima, ó. Meus sapatos são novos, eu tenho um núcleo. A turma toda, eu tenho um núcleo. Cada um de vocês, eu tenho um núcleo. As lindas flores, eu tenho um núcleo. E nós desejamos o seu bem. No nós, eu tenho um núcleo. Então, esses exemplos que eu tenho apenas um núcleo, que tipo de sujeito que eu tenho?
Sujeito simples. Ó, eu repeti só o exemplo, um exemplo só de cima. Meus sapatos são novos. Sapatos, núcleo do sujeito. Portanto, ele é um sujeito simples. Certo, gente? E o que é o sujeito composto? Quando apresenta dois ou mais núcleos. Peguei o único exemplo lá de cima, eu trouxe aqui para baixo. Maria e Marta foram ao cinema. Maria é núcleo, Marta é núcleo. Então, quantos núcleos eu tenho? 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, o meu sujeito é composto. Certo, pessoal? Então, agora eu paro por aqui a explicação da matéria e farei outro vídeo explicando os exercícios, ok?